fica ainda aquela pergunta, né? Como que eu pratico isso tudo que você me disse aqui dentro de casa? Como é que eu coloco isso em prática? Bom, eu vou falar um pouco sobre o produto acabado. Vamos pensar no seguinte, primeiro, o que é um produto acabado? Ele difere um pouco do inservível, por exemplo, no caso de um buffet. Vamos pensar num buffet grande, que tem lá todos os alimentos à disposição, e eu tenho, durante aquele período em que eu estou servindo as pessoas, essa promoção de compre um, leve dois, ou das crianças não pagarem. Aquilo é um buffet. Dentro daquele conceito, daquele momento em que eu estou fornecendo alimento, entra como produto acabado, e é aquela doação que a gente já falou um pouquinho antes. Fechei o buffet. Não, deu 4 da tarde, a partir de agora ninguém mais vai comer. Sobrou, ainda assim sobrou. Eu não vou mais fazer o 2 para 1, não vou fazer mais nada disso. Eu ia descartar aquilo, porque já encerrei a minha atividade, mas eu resolvo não descartar. Eu falo, não, eu vou doar esse alimento para quem precisa, seja por um funcionário, seja por uma ONG, por uma instituição que precisa, para alguém que vai fazer bom proveito daquele alimento, que eu não vou mais servir como almoço, porque meu período já encerrou, mas que ele ainda é uma boa refeição. Como que eu vou fazer isso? Isso aqui não é o mesmo conceito, veja que a diferença é sutil, mas vocês vão entender que isso não é fornecimento de alimentação grátis, não é. Ela é uma doação já do meu inservível, porque naquele momento, encerrei minha atividade, eu ia descartar aquilo. Só que eu resolvo dar uma destinação um pouco mais nobre do que isso, destino para pessoas que vão precisar. Não é essa a situação que a gente vai tratar aqui agora, vou tratar do produto acabado, vou doar, vou fazer uma promoção, comprar um, leve dois. Em tese, você precisa formalizar tudo isso. Formalizar como? Se for uma promoção, previamente à promoção, quando eu for fazer efetivamente praticar aquela doação do alimento acabado, eu preciso registrar uma nota fiscal. Tá? Existem soluções de consulta do Estado de São Paulo, a gente vai disponibilizar para vocês depois todos os números, né, no site aqui do Comida Invisível, mas existem já soluções de consulta dizendo, emitam a nota fiscal e deem um desconto naquela nota fiscal. Então aquele alimento vai te custar R$10, que é o preço de mercado dele, mas você vai dar um desconto em seguida para anular o efeito financeiro daquela operação. Anulando o efeito financeiro como uma renúncia de receita, emite-se um documento fiscal no momento da saída daquele produto, né, daquele alimento, saiu o alimento, emite uma nota fiscal e registra nos seus livros aquela nota fiscal com desconto. Nesse momento do registro, haverá o estorno do crédito de ICMS, porque assim entende o fisco do Estado, porque ele não gerou uma tributação subsequente, então na etapa anterior também ele não poderia gerar crédito. Para fins de imposto de renda e contribuição social também tem o tratamento de doação e para fins de PIS e COFINS também, porque não gerou uma receita. Então, saiu o produto, emissão de nota fiscal, registro da nota fiscal nos livros e tratamento fiscal na apuração dos tributos. O inservível, aqui nós havíamos comentado, é aquilo que seria descarte. Não tem mais utilidade no processo produtivo, ele na verdade é o resto do processo produtivo e aqui a gente vai falar em 2 restos, né? Num primeiro cenário, porque não foi utilizado para atingir o meu objetivo, então eu estou aqui fazendo uma receita. E eu estou fazendo uma receita de hambúrguer. Eu tenho um pão que eu poderia utilizar, mas eu não vou utilizar porque ele não está exatamente como eu gostaria. Está amassado e passou um pouco do tempo que eu gostaria que ele estivesse mais fresco, enfim. Eu tenho aqui um tomate que eu não quero usar as pontas do tomate. Eu tenho uma folha que eu vou retirar o caule dessa folha. Eu tenho um hambúrguer que não atingiu a temperatura de cozimento que eu gostaria e que, portanto, não é mais utilizado para o meu padrão de qualidade. Esse é o resto da produção, é o descarte da minha produção. Nós temos ainda aquilo que é o inservível do buffet. O Bruno comentou agora há pouco sobre a questão de um buffet que está operando, mas que ele opta por fornecer uma alimentação gratuita, de forma gratuita. Esse é o produto acabado do buffet, ele representa a receita do buffet, ele é como a mercadoria do buffet, mas eles optaram por fazer aquilo de forma gratuita. Esse é o tratamento do produto acabado que nós falamos nessa primeira parte. Agora, quando a gente está falando de um buffet que não comercializaria mais aquela refeição, que, por exemplo, fechou e tem aqueles restos do almoço que não poderão ser servidos no dia seguinte, mas que ele gostaria de dar um descarte correto para aquilo, ele está falando aqui de um inservível sem valor econômico. Estamos aqui diante de uma situação mais simples do que o produto acabado. Por quê? Não tem valor econômico, não foi uma renúncia de receita, não é uma hipótese de incidência do ICMS, por exemplo. Então aqui você está dispensado de emitir nota fiscal. Não é preciso emitir uma nota fiscal daquele alimento que você separou e vai doar para uma instituição de caridade, para uma entidade sem fins lucrativos. Mas o Estado de São Paulo ele tem uma recomendação que,
para evitar qualquer tipo de fiscalização, para demonstrar que de fato você está nesse cenário, você faça um documento que acompanha esse transporte. Então, por exemplo, se eu sou um restaurante, eu tenho esses descartes de produção, esses inservíveis, e eu estou doando para uma entidade sem fins, eu posso fazer um documento simples dizendo que é um descarte de alimento destinado a uma entidade que dará uma outra finalidade, colocando quem irá receber, quem está doando e quem está transportando. Isso é um documento mais para uma segurança mesmo, né? Para caso haja uma fiscalização, você apresenta esse documento. E é importante dizer, o documento que o Comida Invisível na plataforma emite, quando você faz essa doação, quando você seleciona para quem você vai doar, que tipo de alimento, enfim, ele tem diversos desses requisitos que o Estado de São Paulo exige. Então, uma descrição do produto, o doador, o receptor, quem vai fazer o transporte. Então, é um documento simples, com informações importantes, mas que vai garantir uma segurança de dizer para a entidade fiscal, enfim, que você está cumprindo com a situação do descarte do produto inservível. Então, você está ali enquadrado naquele cenário, não tem incidência do ICMS, não tem por que te cobrarem desse ICMS.